Agora a gente vai começar a trabalhar com esses agrupamentos, os conjuntos numéricos, tá? O primeiro conjunto que eu quero te apresentar é o conjunto dos números naturais. Darlan, como é que esse conjunto ele vai ser formado? Muito simples. A partir do zero, você vai adicionar a unidade. Dessa forma, você vai obter vários elementos. Por exemplo, 0 adicionou a unidade 1, adicionou a unidade 2, adicionou a unidade 3 e assim reticências para indicar que esse conjunto é infinito. O conjunto dos números naturais ele é representado pela letra N do nosso alfabeto, como vocês podem ver aqui. Beleza? Não esquece que ó, tem esse tracinho. Esse conjunto eu vou representá-lo agora entre chaves, como você pode observar aqui. N, ó, entre chaves 0, 1, 2, 3, reticências. Mas cuidado, porque esse mesmo N que você está vendo aqui, ele pode vir com um asteriscozinho, como eu estou mostrando aqui. Beleza? Quando eu tenho N com asterisco, eu estou dizendo que eu vou trabalhar com todos os números naturais, retirando o zero. Então, esse conjunto, ó, aqui, o N asterisco, você vai ter ó, chaves 1, 2, 3, 4 e assim reticências sucessivamente. Mas, Darlan, e se eu quisesse representar esse conjunto geometricamente falando? Perfeito! Imagina isso, uma semirreta. Aqui está a origem e aqui está a semirreta. Aqui está o zero, adicionou a unidade 1, adicionou a unidade 2, adicionou a unidade 3 e assim sucessivamente. Galera, a gente não pode nunca esquecer que todo número natural ele tem o seu sucessor. Por exemplo, 4, o sucessor, 5. Como também ele tem o antecessor, 4, o que vem antes, o antecessor, 3. Tranquilo? Isso é o que nós precisamos entender quando a gente pensa no conjunto dos números naturais. Agora, logo em seguida, surge o conjunto dos números inteiros. Na verdade, esse conjunto dos números inteiros, ele nada mais é do que uma ampliação do conjunto dos números naturais. A necessidade, por exemplo, temperatura. Existe uma temperatura abaixo de zero, menos 2 graus. Poxa, é um número negativo. Essa é uma necessidade primária e a partir daí a gente começa a trabalhar com o conjunto dos números inteiros. Esse conjunto ele é representado pela letra Z do nosso alfabeto, como tu pode observar aqui. E não esquece, ó o tracinho, tá? Esse conjunto, se ele foi a ampliação dos números naturais, eu quero que tu observe aqui, ó. Olha esse conjunto como ele está representado aqui. O nosso Z, conjunto dos números inteiros, ele é formado por quem? 0, quem? 1. Se existe o 1, existe o menos 1. Se existe o 2, existe o menos 2 e assim sucessivamente. Beleza? Ei, Darlan, e se eu quisesse representar esse conjunto agora através ou geometricamente falando? Sem problema. Só que agora a gente não ampliou o conjunto dos números naturais. Lembra anteriormente? A origem e a semirreta. Isso era o conjunto dos números naturais. 0, a unidade, a unidade, a unidade e assim por diante. No conjunto dos números inteiros, a gente não vai usar mais uma semirreta, a gente vai usar uma reta. Lembra que a reta ela é ilimitada nos seus dois sentidos. Então, está aqui o zero. Então, vem, ó, 1. Se aqui existe o 1, aqui vai ter o quê? O menos 1. Se aqui tem um 2, aqui vai ter o quê? O menos 2. E assim sucessivamente. Ei, Darlan, e quando a gente trabalha com os números negativos, como é que eu vou identificar quem é maior do que quem? Vamos lá? Eu quero sua ajuda agora e muita concentração. Vamos imaginar que Darlan tivesse menos 4. Imagina que Darlan tivesse menos 2. Darlan, quem é maior, menos 4 ou menos 2? Eu vou fazer uma observação. Vem aqui comigo. Aqui está a minha reta. Olha, aqui vai estar o menos 2, aqui vai estar o menos 4. E aqui está o zero. Gente, quem é que está mais próximo de zero? Menos 2 ou menos 4? Menos 2. Então, quem estiver mais próximo de zero é o maior número. Então, naturalmente, menos 4, como você pode ver aqui, ó, menos 4 vai ser o quê? Menor do que menos 2. Faz o seguinte, menos 3 e menos 5. De novo, aqui está a reta, beleza? Aqui está o zero. Aqui está o menos 3, aqui está o menos 5. Quem é que está mais próximo de zero? Menos 3 ou menos 5? Menos 3, Darlan. Então, naturalmente, menos 5 é menor do que menos 3.
Tá claro isso? Tranquilo? Então, que coisa boa. Darlan, e agora? O que é que a gente vai estudar? Poxa, eu queria, antes de avançar, eu queria fazer o seguinte. Imagina aqui comigo que, esse diagrama está representando o conjunto dos números naturais. Mas esse conjunto foi ampliado. Quando foi ampliado, ele deu origem ao conjunto dos números o quê? Inteiros. Então, tá vendo aqui os naturais? O diagramazinho, aqui está o N. Vou fazer um outro círculo aqui maior e observa que os naturais está dentro dele, ou seja, o conjunto dos números inteiros. Tá? Então lembra disso, porque isso vai fazer uma diferença gigante lá na frente. Tranquilo? Suave? Maravilha demais. Agora pensa comigo. Naturais, inteiros. Qual é o próximo conjunto? Poxa, o próximo conjunto é exatamente o conjunto dos números racionais. O homem percebeu que começou a surgir os números quebrados, como a gente diz no nosso dia a dia, os números decimais, tá? Na verdade, matematicamente falando, quando a gente fala de um conjunto dos números racionais, a gente, na verdade, está se referindo a um número que vai ser na forma, pode ser escrito na forma aqui. Isso é importante, olha para cá. A sobre B, onde A é um número inteiro e B é um número inteiro diferente de zero. Gente, não esquece que aqui é uma fração. O A, ele é o numerador e o B, ele é o seu o quê? Denominador. Darlan, por exemplo, um número natural, ele é um número racional? Boa pergunta, garoto. Vamos entender por que todo número natural, ele é um número racional. Porque imagina, aqui no meu dedinho está aparecendo 5. Mas esse 5, eu posso dizer que é a mesma coisa que o quê? Olha para cá, 5 sobre 1. Se é 5 sobre 1, está sendo representado na forma A sobre B. Então, naturalmente, 5 é um número inteiro e 1 é um número inteiro diferente de 0. Então, naturalmente, 5 é um número natural que, por sua vez, é um número inteiro. Me ajuda. Aqui, por exemplo, tem 0,25. Mas 0,25 é a mesma coisa que 25 sobre quanto? Sobre 100. Então, se eu tenho aqui 25 sobre 100, naturalmente, ele é um número que foi escrito na forma A sobre B, onde o 25 lá no numerador é um número inteiro e o 100 no denominador é um número inteiro, porém diferente de zero. Tranquilo? Agora, deixa eu te contar um segredo. Eu acho muito melhor do que você ficar, é um número na forma A sobre B. Vamos valorizar a linguagem? Eu acho que fica muito melhor. Olha, na verdade, o número racional, ele é um número, lembra disso, inteiro, um número decimal exato, tá? Número decimal exato, ou um número decimal infinito periódico. Repete aqui comigo, número racional é um número, o quê? Inteiro, decimal finito, decimal infinito periódico. Ei, Darlan, poxa, mostra um exemplo para a gente? Vem aqui comigo. Olha só que coisa massa. Eu falei que ele era um racional, número racional. Ele é um número o quê? Natural, um número inteiro. Então, vamos comigo? Aqui, menos 5. Menos 5 é um número inteiro? É. Se é inteiro, ele é o quê? Racional. 10. O 10, ele é um número inteiro? Sim. Se ele é um número inteiro, ele é um número o quê? Racional. Deixa eu fazer uma perguntinha. 1,5 é um número decimal? Sim. Decimal finito? Então, naturalmente, se ele é um número decimal finito, ele é um número o quê? Racional. Tá vendo? Observa. 1,2. Decimal finito. Decimal finito é um número racional. Agora vamos aqui comigo rapidinho. 0,2222 reticências. Olha só que massa. É um número decimal, ele é infinito, mas ele é repetitivo, ele é periódico. Todo número decimal infinito periódico será um número o quê, pessoal? Racional. Poxa, deixa eu ver outro exemplo. Olha para cá, eu tive uma ideia. Me ajuda. Vê se fica legal. 1,23444 reticências. Agora é contigo. Racional? Ok. E por quê?
Tranquilo, porque ele é um número decimal, Darlan, infinito, periódico. Palmas para você, beleza? Tudo certinho? Então a gente agora vai começar a perceber que esse conjunto, ele na verdade foi representado da seguinte maneira. Ó, primeiro círculozinho aqui, naturais. Ampliei, está dentro dos inteiros. Ampliei, está dentro dos racionais. Tranquilo, gente. Eu vou fazer mais uma coisinha. Olha para cá, beleza? 0,2, racional? Sim. Por quê? Perfeito, decimal, finito. Quero ver aqui agora. 3. Racional? Sim, Darlan, porque 3 é um número inteiro. Maravilha. Aqui agora. 1,23333 reticências. Racional? Garoto, claro que sim, porque ele é um número o quê? Olha para ele. Decimal, infinito, periódico. Esses são os principais conjuntos que nós trabalhamos. Peraí, Darlan, e se de repente aparecer um número que não tenha nenhuma dessas características? Eita, boa pergunta. É aí que surgem os números irracionais. O conjunto dos números irracionais, ou um número irracional, é aquele que não é racional. Ou seja, ele é um número decimal, cuidado, decimal, infinito, não periódico. Decimal, infinito, não periódico. Por exemplo, visualiza comigo, tá? Olha para a mão de Darlan. 0,234,5 reticências. 0,234,5 reticências. Está olhando para ele? Esse número ele é um número o quê? Decimal. Finito ou infinito? Infinito. Periódico ou não periódico? Não periódico. Então, esse número ele não pode ser racional. Se ele não é racional, é porque ele é o quê? Irracional. Tranquilo? Peraí, calma. Raiz quadrada de 2. Raiz quadrada de 2, ele é racional? Peraí. Para ser racional, vamos comigo? Inteiro, ou decimal finito, ou decimal infinito periódico. Não, gente. Porque a raiz quadrada de 2 marca bem isso aqui, ó. Olha o que vai aparecer aqui para ti. Raiz de 2 é 1,4142 reticências. Se a raiz quadrada de 2 ela é igual a 1,4142 reticências, pensa comigo. 1,4142 reticências é um número decimal? Sim. Finito ou infinito? Infinito. Periódico ou não periódico? Não periódico. Então, se eu tenho um número decimal infinito, olha para ele, decimal infinito e não periódico, ele naturalmente não é racional. Se não é racional, ele passa a ser um número o quê? Irracional. Tranquilo? Vamos lá, um bem conhecido de vocês. Pi. Pi. Pi, sabe o que é? 3,1415 reticências. 3, pi, olha ele aqui, ó, pi, 3,1415 reticências. Olha para esse número, decimal, infinito, não periódico. Se ele tem essa característica, ele não é racional. Ele é um número o quê? Irracional. É por isso que houve a necessidade de criarmos um conjunto mais amplo, que seria exatamente o conjunto dos números reais. E o que é ou o que representa esse conjunto? Como é que eu posso te dizer? Boa, nada mais seria do que a fusão, a união dos racionais com os o quê? Irracionais. Então, o conjunto dos números reais é a fusão, é você juntar todos os racionais com todos os o quê? Irracionais. Então, eu preciso dar essa introdução para você, porque na verdade a gente vai começar a trabalhar daqui a um pouco com as operações. E quando a gente começa a trabalhar com as operações, é extremamente fundamental você saber se você está trabalhando com um número racional ou se você está trabalhando com um número o quê? Irracional. Então a gente aqui agora vai fazer um resumozinho de tudo que eu vi.
Naturais, inteiros, racionais. Ou irracionais. A junção deles, os reais. Rapidinho. Naturais, a partir do zero, a gente vai adicionar a unidade. A gente vai criar esse conjunto. Os inteiros foi a ampliação dos naturais. A gente passa a trabalhar com valores positivos e valores o quê? Negativos. E quando é que o número é racional? Olha para mim, o número é racional aqui. Quando ele é um número inteiro, 2. Quando ele é um número decimal exato, 1,7. Ou quando ele é um número decimal infinito periódico. Olha isso aqui, 3,141414 reticências. Agora, Darlan, e se o número não tem essa característica, ele é um número o quê? Irracional. Ou seja, o número irracional é um número decimal infinito não periódico. Vem aqui comigo, olha para esse número, 2,345 reticências. Esse número aqui, pessoal, decimal? Perfeito. Infinito? Perfeito. Periódico ou não periódico? Não periódico. Então, nessas condições, ele nada mais é do que um número o quê? Irracional. E agora me ajuda. E a fusão desses dois conjuntos? Dá origem a que conjunto? Conjunto dos números reais. Tranquilo? Fica aí que a gente daqui a pouco volta para trabalhar com as operações. Simbora!